Boa tarde, Marcelo. Estamos no ar. Opa! Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, né? Estamos aqui mais uma vez, agora número 5, programa número 5. Com vocês aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ao nosso programa. Obrigado por você estar aqui comigo, participando. E vamos em frente, né? Porque quinta-feira, 6 de outubro, pós-eleição. 18 horas. Né? Estamos aí num processo aí de reconstrução, mas o programa aqui não é de política, é de outras coisas, né? Então vamos tratar do assunto do dia hoje, da pauta do dia. Qual que é a pauta do dia hoje, Região? Drogas na adolescência. Como prevenir? Pois é. Eu acho que não tem ninguém com droga na adolescência, não é um problema atual, é? Eu acredito que não, Marcelo. Não, né? Eu acho que é antes da adolescência hoje, né? É antes? A adolescência começa com quantos anos? 14 anos? Olha, rapaz, o negócio tá tão acelerado que eu acho que já tem meninas aí com 10, 12 anos já na adolescência já, cara. Eu acho que já, hein? Porque eu lembro, a minha época, a sua época, a gente com 14 anos era criança. Tava começando a adolescência. Meu filho tá com 14 anos eu já tava na balada. Eu também já tava aprontando. Eu também já tava aprontando. Eu já tava nos meus rolês já. Eu já tava aprontando também. Tava me divertindo já com essa idade aí. Então, eu creio que esses avanços aí, né, que a gente tá falando, eu acho que a adolescência hoje, ela... 10 anos, 11 anos. Depende também. Depende do contexto que esse adolescente vive, aonde ele vive. Aonde ele é criado, né? Você pega um adolescente urbano, é uma coisa. Você pega um adolescente de uma área rural, é outra. Né? Você pega um adolescente do litoral, é outra de uma também. cidade do interior, do litoral. Então depende todo de um contexto social também. Eu acredito muito nisso, né? Que está relacionado com essa parte de contexto social onde aquela pessoa convive. Isso que... O local influencia. No quê? No amadurecimento da criança. Eu acho que não é só o local, eu acho que é uma série de fatores, né? Eu acho que é todo um contexto de ambiente, é um contexto familiar, é um contexto social também, né? Da escola, dos núcleos que ele frequenta. Eu acho que essa evolução é de acordo com o ambiente que ele frequenta. Hoje, né? A forma que está hoje, o tão perigoso tá, né? Rua, assalto, as crianças estão mais presas do que antigamente. Eu acho que as crianças estão com um pouco mais de medo. Né? Elas estão com medo, elas estão ansiosas. Os pais também, hoje, na maioria, têm medo de deixar seus filhos saírem sozinhos. Eu me incluo nessa rodada de pais aí. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade hoje violenta. E uma sociedade muito permissiva em várias situações. Nós temos aí uma legislação que, ao meu ponto de vista, é frágil. Né? Não é que não funciona, ela é frágil. Nós temos um Estado que não cumpre o seu papel em vários segmentos. Então o Estado não cumpre o seu papel na formação desse jovem, ele não cumpre seu papel dando um suporte da saúde desse jovem. Então essas ausências do Estado, no meu ponto de vista, faz com que o jovem fique, às vezes, refém de muita coisa. Então, são os fatores aí, né, que podem fazer com que esse adolescente se envolva com as drogas. Hoje em dia, o Recanto Vida tem quantos anos? 25. 25 anos. Qual a diferença do adolescente que chegava no Recanto? A idade do adolescente que chegava no Recanto antigamente, no comecinho, há 20 anos atrás, e hoje qual a realidade do adolescente que chega no... Então, na verdade, nós não tratamos adolescentes. Né? Não há permissão legal hoje para você manter adolescentes em acolhimento. Né? Embora tenha algumas resoluções que foram criadas, né, para isso, mas o aparato legal hoje para se acolher adolescente ele é muito
rigoroso e diferenciado. Nós não trabalhamos com adolescentes. Clínica nenhuma. Existem algumas que trabalham de forma irregular. Irregular. Né? Que não podem. E tem umas que trabalham de forma regular. Em cima da nova resolução que saiu do CONED, do Conselho de Drogas. Né? Mas é uma questão um pouco mais complexa tratar de um adolescente. Porque você tem um monte de fatores aí relacionados à vida social desse adolescente que você não pode tirar essa pessoa por 6 meses de circulação e deixar ele parado no tempo. Né? É como os menores infratores que ficam na Fundação Casa. Né? Pelo menos antes, não sei como está agora, mas na época que eu cuidava da gestão da Fundação Casa, os adolescentes tinham todo um acompanhamento escolar, formação profissional, acompanhamento médico. Então ele estava recluso, mas ele estava acompanhando o seu tempo. Progredindo nos estudos. Ele estava vinculado a uma escola. Então ele tinha o seu currículo escolar atualizado. Então é desse jeito. Então eu penso muito assim, né? Quais são os fatores hoje que levam um adolescente a usar droga? O que faz com esse jovem, né? Se envolva com alguma substância química? Nós estamos falando de que idade, mais ou menos, Marcelo? Que esse adolescente começa a ter o contato com... Hoje, com 12 anos, já tem jovens fumando maconha. Se bobear, com 10 até. Depende do local que ele frequenta, que ele convive. Mas a média é de 12, 14, já está começando aí com a bebida alcoólica, comum, né? Principalmente que eu falei aqui daquela bomba relógio, que é o energético com uísque, com vodka. Com a vodka, com esses gelinhos aí de sabor que existe. Então isso aí para o jovem, ele encara isso como uma bebida normal. E não é uma bebida normal isso. É uma bomba relógio. Outro dia eu dei um rolê no centro aqui em Mongaguá. É comum. Os moleques de balde. Sabe esses assim baldinhos de tomate seco? Isso aí. Acho que de 1,2 litros. Com canudo. E assim, 3 moleques, 3 baldinhos. Não é que nem na minha época a gente fazia uma batida, botava numa garrafa de 2 litros e vinha pro centro de Mongaguá e a galera tomava aquela batida. Não, cada um com seu baldinho. Mas a onda é essa. Os caras pegam um copão aí de 1 litro e pau no gato. Põe o gelinho de sabor lá, o iscão energético que tá pronto a bomba relógio. Agora, o que eu enxergo, né? Quais são os fatores que levam esse jovem hoje? Primeira coisa, Regis, é o fator... Porque a dependência química... Eu demorei para falar sobre isso, nosso programa hoje, né? É o 5º programa e só hoje eu vou tratar o assunto, porque eu procurei tratar nos programas anteriores de vários fatores que, se não cuidados e observados, vão fazer essa pessoa ficar frágil. E essa pessoa vai ficar frágil e pode ser que ela se envolva com algum tipo de substância química. Porque aquela pessoa que não trabalhou aqueles temas da ansiedade, do medo, frustração, relacionamento, problemas psicológicos, né? Ela pode sim ser um potencial dependente químico. Porque a dependência química ela tem 3 fatores muito fortes. O primeiro é o fator biológico. O fator biológico, para quem está nos vendo aí, é a carga genética que vem com você. E essa carga genética nem sempre está relacionada a familiares que fizeram uso de substâncias químicas, mas a comportamentos compulsivos. Então você tem fatores compulsivos de comida, de jogo, né? E aí sim de bebida, de cigarro, qualquer tipo de compulsividade, né? E a maior delas está na questão hereditária de familiares que têm histórico de consumo de álcool. Então essa parte biológica ela vem no DNA, tá lá. Vem ali registrada. Depois tem um outro fator, que é o fator psicológico. O fator psicológico foi esse que nós tratamos aqui em alguns dos nossos programas, que é a questão do medo, da raiva, da ansiedade, autoaceitação. Hoje em dia, a maioria dos adolescentes tem dificuldade em se aceitar. Eles têm uma dificuldade muito grande de se olhar e se aceitar. Eu sou esse cara. Né? Então eles precisam, né? Essa aceitação está muito relacionada às tribos que eles fazem parte. Cada jovem tem sua tribo, né? Eles têm suas identidades.
Alguns jovens circulam por várias tribos, né? Por vários tipos de grupos, né? Aham. Que eles conseguem se identificar. Mas tem alguns jovens que só se identificam com um certo grupo. Isso é um fator, né? Também que pode gerar problemas psicológicos. E depois tem outro fator que é o social, que é o ambiente que esse jovem frequenta, é o ambiente que esse jovem é criado, é o ambiente que esse jovem costuma fazer as suas rotinas. Então, quando esses três fatores se encontram, é muito fácil. Porque você pode ter um ambiente social, como eu falei aqui da ausência do Estado, você pode ter um ambiente social que não tem nenhum tipo de política pública que atenda aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente. No bairro que ele mora não tem um parque para ele praticar um futebol, não tem uma escola adequada, não tem um posto de saúde legal, entendeu? Então não tem estrutura nenhuma. Tá jogado Tá ao vento. jogado. Então esse adolescente ele não tem uma política pública legal para ele, cara. E aí, consequentemente, ele não vai se envolver com isso, porque ele tem um fator biológico que não veio com ele. E um fator psicológico de uma família bem referenciada. Uhum. E famílias bem referenciadas não são aquelas famílias socialmente bem vistas, né? Uhum. Existem muitas famílias fortes em lugares sociais menos favorecidos. Eu conheço muitas famílias fortes, Uhum. né? Como tem famílias muito frágeis e ambientes sociais altamente favorecidos. Então é bem complexo isso aí. Então, quando essas três situações se juntam, a gente tem aí um fator que pode ser o detonador, o estupim do processo. E quando esse jovem tem contato... Porque o adolescente, cara, adolescente é o seguinte, o não é sim. O não para ele é sim. Se você chegar aqui pra galera aqui, eu costumo fazer trabalho com a molecada na escola, né? E é bem divertido. Você pegar aqui e parar aqui uma Kombi, né? Você parar a Kombi aqui na frente e falar assim, ó, rapaziada, só cabe 12 nessa Kombi, tá? Eles vão botar 20 Vai pra entrar desafiar. 25 moleque ali dentro Falar, tá e vai vendo? ficar Cabe. dando tchau na janelinha. E aí, tiozão, tá vendo? Nós é o seguinte, tio, é nós Cabe. aqui. Cabe. Os moleques são muito loucos. Mó barato isso. Porque o jovem gosta de desafio. Ele é desafiador. Nós fomos assim, Sim. cara. O medo não existe para ele. E aí essa questão desafiadora faz com que ele possa... vou experimentar. E um dos dois grandes problemas hoje que eu enxergo no jovem hoje em relação às drogas não é maconha, não é cocaína e não é crack. É energético e cigarro eletrônico. É a porta de entrada. O cigarro eletrônico foi criado com aquela falsa sensação de que vou usar para parar de fumar, que é uma grande mentira. O cigarro eletrônico hoje está comprovado que tem mais de 2.000 substâncias altamente tóxicas e piores até que o cigarro normal. Porque quem consome esse tipo de cigarro, você pode perceber, e assim, pesquisa no YouTube, pesquisa no Google, né, para você ver o que eu estou falando aqui é baseado em fatos. Para a pessoa fazer aquela aspiração, ela tem que fazer uma grande força. Por Muito quê? maior que Porque dentro daquele cigarro ele tem uma resistência, como se fosse uma resistência de chuveiro. Porque para produzir a fumaça, a essência tem que ter combustão. E a combustão evaporar. é feita pela resistência. Então, quando a pessoa aspira, liga a resistência, a essência cai nessa resistência, carbura, e você está aspirando uma fumaça altamente quente. E esse calor que existe na fumaça pode estar começando a detonar o seu sistema respiratório. E essa fumaça chega quente no pulmão. E há casos de perfuração de pulmão pelo uso constante de cigarro eletrônico. Caraca. E já estão usando hoje essência de THC no cigarro eletrônico e também tem essência de nicotina. Então o cigarro eletrônico é uma grande mentira. E aí entra também a questão do energético que eu falei que é a bomba relógio. Né? Até às vezes eu falo com meu filho, filho, eu quero tomar teu whisky, mas não bebe energético. Porque além de ele causar
um alto índice, né, de aceleração no coração, porque o energético ele é composto de taurina e cafeína, que são dois estimulantes altamente fortes. Então, se você tomar um copinho de 100 ml de energético, é como se você tomasse 80 cafezinhos. Por isso que os caras ficam ligados a noite inteira. Antigamente eram as latinhas, né? Agora tem uns tubão desse tamanho assim. Então pensa, o moleque mete tubão daquele na testa. E o iscão, o gelão. E o bagulho vai ficando louco, mano. O energético com o álcool ainda potencializa, né? Potencializa mais ainda, apesar que uma dá um efeito neutralizador da outra. Porque o álcool é uma droga depressiva. Ele deprime as atividades do nervoso central. E o energético, ele é uma droga estimulante. Acelera. Então são drogas ali que uma interfere no... Briga com a outra. Briga com a outra, mas assim, não é que uma quebra o efeito da outra, pelo contrário. Né? Então, é um risco, uma bomba relógio. Há casos até de pessoas com insuficiência renal de consumo excessivo de energético à noite. Então, essas duas drogas assim que eu vejo hoje como muito, muito perigosas é o cigarro eletrônico e é o energético. Então, esses fatores aí, você chega numa roda molecada, hoje está tudo pitando esse cigarro. Agora, não é porque todo mundo está usando que você tem que usar também. Sim. Você não precisa ser todo mundo. E essa questão da aceitação social dos grupos é o que faz muito jovem, muito adolescente se envolver com a droga. Porque para fazer parte daquele grupo ele tem que usar aquilo. Tem que fumar um também. Tem que fumar o Então não faça parte desse grupo, procure outro grupo. Não estou falando para você, não vai tomar sua cerveja, não vai tomar seu drink aí quando você sai na balada, meu. Não tem como falar isso pro moleque. Nem todo mundo que bebe é um potencial alcoólatra. Lógico que não. Né? Eu tenho vários amigos aí que bebem e não são dependentes químicos. Entendeu? Então são pessoas que não têm aquela questão genética, a questão biológica, psicológica, social não que tem eu falei. A predisposição à doença. Não tem a predisposição à doença. Porque a dependência química, ela é uma doença, tá? É um transtorno mental. Comprovado, com bases em evidências científicas. Então é justamente isso. Então, as consequências do uso de drogas na juventude são muito perigosas. Essa que é a real. Então por isso que eu falei para você, quando a gente for bater esse papo é um papo que leva 2, 3, 4 programas. Tem um bocado de coisa para se falar aí. E hoje eu fiz questão de trazer essa questão do cigarro eletrônico e do energético, porque eu vejo que isso avançou de forma muito grande. Por que isso avançou? A indústria de cigarro, ela é muito poderosa no mundo inteiro. Quando se lançou os cigarros eletrônicos, o cigarro eletrônico era feito por pequenas indústriazinhas. Tanto que era muito caro, né? Fabricantes artesanais, vamos dizer assim. E aí o consumo de cigarro começou a cair. E o eletrônico começou a subir. O que as grandes empresas de cigarro fizeram? Compraram essas pequenas empresas. Então, Philip Morris, essas empresas fortes do mercado do cigarro, compraram essas empresas que fazem cigarros eletrônicos, né? E potencializaram isso. O cigarro eletrônico deu aquele boom. E agora tem até o mercado da China tá produzindo, né? China faz tudo, né? Pô, o que não tem aqui que é da China? Fala aí pra mim. Não, é tudo. Falou, Mar. Tem China em todo canto aí. Tudo. E o microfone aqui deve ser China. Antigamente o cigarro eletrônico era muito caro. Sim. Né? Eu não sei porque eu nunca tive contato. Hoje em dia parece que existe até o cigarro eletrônico descartável, né? Com não sei quantas pitadas, alguma coisa do tipo. Eu perdi alguns amigos, Regis, que começaram a fumar cigarro eletrônico para tentar deixar o cigarro e contraíram efizema pulmonar. Por conta do eletrônico. Não, por conta da toxicidade de tudo. Né? Por causa Juntou tudo. E aí o cara pegou efizema pulmonar e faleceu. Companheiros nossos aí das antigas. Conheço, não é um nem dois, não. O Thiago, mais uma vez, obrigado, Thiago. Ô, Marcunas. Nosso patrocinador oficial mandou R$2 do Pix. Obrigado, Thiago.
Pessoal que quiser comentar aí, fazer pergunta, pode fazer no Mas chat. eu não sei como é que tá o tempo. Deixa eu ver aqui. Temos Tá 20 bom. minutos Tá. de programa. E aí, droga na adolescência, como prevenir? Como identificar? Né? Como é que eu consigo identificar? Não dá para identificar no começo, né, Marcelo? Que meu filho está começando o comecinho. Ou eu só consigo enxergar que o meu filho tá usando droga quando ele já chegou num patamar que mais avançado. Então, Para cortar o efeito, o mal pela raiz, entendeu? há alguns anos atrás, a gente percebia que quando uma família pedia ajuda, quando a família percebia, na verdade, que tinha um problema em casa, esse problema já está instalado pelo menos há 3, 4 anos. Porque é a hora que o cara começa a vacilar. Era o tempo que começava, vamos dizer assim, a dar bandeira. Só que hoje não, isso hoje é mais rápido. Então, é por isso que eu falo, né, para as famílias, interpretar os sinais. É muito importante que você saiba identificar os sinais. E para identificar os sinais, lembra quando eu falei lá atrás de relações fortes, de família? Uhum. Você vai perceber que as rotinas começam a mudar. Primeira coisa que é um fator aí determinante são mudanças de hábitos e de rotinas. Então você vai perceber que não é mais igual aquela rotina de sair com certas pessoas. Tá mudando as amizades. Começa a andar com algumas pessoas que é de um outro grupo social. Começa a ter umas alterações de horário. Então alguns sinais começam a aparecer. Uhum. Esses são os sinais mais assim, Sutis. delicados, mais sutis, né? Depois você começa a ver mudanças de personalidade. Então você começa a ver uma alteração entre um comportamento agressivo ou um comportamento muito, vamos dizer assim, passivo. Aceita tudo. Não é de aceitar tudo, é de não ter mais proatividade na vida. Porque o jovem, o adolescente, ele é uma pessoa proativa. Ele vai para cima, ele gosta de curtir, ele gosta de fazer e de acontecer. E quando ele começa a ter algum envolvimento com essas situações, essa proatividade diminui. Então a tendência desse adolescente é manifestar essas questões opostas, né? Entre o 0 e o 80. Ou ele está muito alienado, ou ele está muito pilhado. Ou ele está muito com raiva, ou ele está muito quieto. Então, essa questão de personalidade, ela é um fator. Um outro fator também é a questão da perca da conexão familiar. Aquelas conexões familiares começam a diminuir. Apesar que tem alguns que já não tem. Uhum. E nem por isso está usando droga. Tá? Então, quando você... É por isso que eu falo para as pessoas. Isso é importante falar, porque senão o cara que tá em casa, pô, meu filho só tá trancado dentro do quarto. Não. Como eu falei lá atrás, que é uma doença biopsicossocial e multifatorial. Então são vários fatores. Então a composição de todo esse cenário é que pode caracterizar um dependente químico, né? Um jovem que está começando a consumir algum tipo de substância. Mas comportamentos isolados não tem nada a ver. Né? Senão você vai achar, né, que pô, teu filho tá lá, que gosta do videogame e tal, Tá pô, de tá boa. alienado, tá usando droga dentro do... Não tá, não é assim também. Uma das coisas que muitos pais aí têm dificuldade hoje é de entender o que teu filho pensa e como ele pensa. Porque não tem tempo de sentar e conversar com o filho. Pô, sabe, você que é pai, você que é mãe que tá me ouvindo hoje, quantas vezes você conversou com teu filho essa semana? Hoje é quinta-feira. Quantas vezes tu bateu papo com ele? Nem que fosse um papo rápido. Você lembra quantas vezes você fez isso? Ai, não sei, não tive tempo. Então, se você não está tendo tempo pro teu filho, o que você pode esperar?
Alguém vai ter tempo para ele. Alguém vai ter tempo para ele. Então, a gente tem essa questão, né, da nossa vida pilhada e acelerada. Mas quem faz o seu tempo? É você. Então, hoje, pra você ver, eu organizo a minha agenda. Hoje eu fui trabalhar de manhã, aí eu tinha uma consulta no dentista às 4 horas da tarde, aí eu fui no dentista às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde eu já estava aqui. Entendeu? Porque eu Se programou para isso. Planejei para isso. E daqui a pouco eu vou sair do programa, vou para minha casa, vou ver o jogo de futebol com meu filho, tem uma palestra, um curso online do Pondé que eu vou participar hoje. Entendeu? O bicampeão da segunda divisão joga hoje? Não, hoje joga o líder do Campeonato Brasileiro. Segue o líder. Né? Porque bicampeão da segunda divisão. Quem tá falando aqui é o cara que empatou com o lanterna do campeonato. Mas nós vamos ganhar do Flamengo. Não vou nem falar de futebol aqui, porque é o seguinte, para um bom entendedor basta, segue o líder. Então, essa conexão familiar, Região, ela tem que acontecer diariamente, cara. Né? Que nem meus pais estão lá em São Paulo, a gente não... Mas, por exemplo, no começo da semana eu falei com a minha mãe, hoje eu falei com meu pai, e isso está acontecendo. Agora, se você perder essa conexão, é o que eu falo, as coisas vão começar a acontecer diferente. Outro fator muito importante é a agressividade. A agressividade que esse adolescente começa a ter dentro de casa. Mas ele já sempre foi agressivo. É outra coisa. Agora, se de repente ele começou a ser muito agressivo, se de repente ele começou a negligenciar os estudos, se de repente ele começou a se isolar, então esses sinais... É a mudança de comportamento. É a mudança. Se ele sempre foi assim, não... De boa. Tá de boa, cara. Então, assim, você tem que observar. E eu sou um bom observador, né? Eu falo com os meninos lá, a questão assim, eu chego lá no recanto, eu converso um pouco e tal, eu já olho o cenário, eu já sei o que está acontecendo. Então, é isso que você tem que começar a entender. Outra coisa também que começa a acontecer é a baixa estima. Ele passa a não se cuidar, passa a não cuidar das suas coisas, a aparência começa a não se valorizar mais. Não querer tomar banho é normal de moleque adolescente? Puta, cara, essa parte é complicada. Arrumar o quarto, colocar as roupas no lugar. Principalmente menino, né? Isso é mó BO, cara. Meu filho ele tem um ninho ali no banheiro, cara, que eu preciso tentar identificar, né, o porquê daquele ninho ali, cara. É um ninho naquele canto, mano. Mas aí é tudo parente isso aí. Eles são tudo parente nesse quesito. Meu Deus do céu, acho que eles fazem um curso online entre eles, né, cara? E aí eu falo, meu, tem um lugar pra pôr roupa. Tem um botão também que aperta ali quando vai no banheiro. Parece que eles não conseguem saber que existe aquele botão. Tô inventando o sanitário automático, né? A hora que levanta, já pá. Já tem. Porque, mano... Já tem que nem da torneirinha que você põe a mão e ela solta a água. Vou te falar, mano, vou te falar. Então, às vezes eu falo, mas tem um botão ali, cara. Puta... Mas isso é tudo normal, faz parte do processo. Faz parte do processo, tá? Então não pode entrar numa neura também. Não, então essa neura também é problemática. Se você começar a ficar pilhado, a começar a enxergar coisas que não existem, aí vai ficar ruim. Aí quem precisa se tratar é você. Porque aí você começa a acusar o... Exatamente. E não é só acusar, né? Você começa a criar um cenário na tua cabeça que não existe. Aí tu entra em parafuso, tu vai pirar. Aí quem precisa ser internado é o pai. Você vai precisar de tratamento, né? Você vai precisar de tratamento. Marcelo, estamos chegando a 30 minutos de programa. Eu coloquei uma pergunta aqui, que eu não sei se você vai querer entrar na questão, né, hoje, porque assim, é uma questão que eu acho que demanda muito tempo, né, para se falar, mas aí até a gente pensa no próximo tá falando um pouco mais sobre isso, que é a discriminação da maconha, a legalização da maconha, como algumas pessoas defendem, né? Pro Estado tomar conta, que 70% da droga vendida no país é a maconha, que se o governo começar a tomar conta disso, as outras drogas vão começar a ser
diminuir o consumo, porque o Estado vai vender, o Estado vai... O que você acha disso? Né? O que você acha do uso da droga? Porque é droga, né? Não medicinal, né? Mas é para lazer. Essa pergunta eu te respondo com outra pergunta e uma reflexão. A questão do uso de bebidas alcoólicas no volante. Deu certo isso? Funciona? Nós temos uma legislação que consegue cumprir do combate ao uso de álcool no volante? Pessoas continuam morrendo, pessoas continuam perdendo suas vidas por causa de pessoas que usam álcool e bebem e dirigem depois. E o Estado não consegue controlar isso. Pessoas continuam sendo vítimas de violência dentro das suas próprias casas por questões de bebidas alcoólicas, por uso de bebida alcoólica. E o Estado não consegue controlar isso. O uso de bebida alcoólica é proibido para menor de 18 anos, né? Então, você consegue fazer isso? O Estado consegue controlar? Vai no mercado agora e vê se o caixa do mercado não vende uma garrafa de uísque para um moleque de 14 anos. Se pede documento, né? Acabou. Quando eu faço parte do Conselho da Criança e Adolescente, eu já cansei de... Hoje menos, mas quando eu era mais acirrado... Mais bravo. Eu estava no mercado e eu via passar o caixa e falei, pode parar, você não vai vender essa bebida para esse moleque. Ele é menor de idade. Quem é o senhor? Eu falei, não interessa, eu sou um cidadão e eu vou denunciar você no Conselho Tutelar se você vender. Você sabia que você pode fazer uma denúncia se você presenciar alguém vendendo bebida alcoólica menor de idade? Mas quem faz isso? Então, num país onde o Estado não consegue cumprir com aquilo que está na lei, e já há tempo... Como é que vai legalizar? Vai legalizar a maconha? Porque a discriminação já tá, né? E assim, eu sou totalmente contra a liberação da maconha. Né? Mas eu não sou contra o uso do THC medicinal. Então, o que está se fazendo aí, o que alguns legisladores de camisa vermelha estão querendo fazer, e aqui eu já manifesto a minha posição até política, né? Porque eu não fico em cima do muro nessa questão. Né? O que alguns legisladores estão fazendo é desvirtuar o uso medicinal da maconha. Pro lazer. E não é o uso medicinal da maconha, é do THC. Uhum. Porque hoje já tem uma legislação aprovada pela Anvisa do uso do THC medicinal. Que você consegue está comprovado. Importar, né? Não, tem no Brasil, você já consegue. Então, já tem isso aprovado pela Anvisa. Só que o que eles querem fazer agora é o consumo doméstico. O cara pode plantar em casa. Plantar na casa dele para uso medicinal. E o uso medicinal do THC não é fumando. Não, porque tem o alucinógeno. Entendeu? Então, o canabidiol não tem o... Então, assim, basta pegar e pesquisar e ler. Mas liberando a maconha vai ser igual ao cigarro. Você consegue controlar a entrada de cigarro do Paraguai no Brasil? Não, de jeito nenhum. Você consegue controlar a entrada de cigarro ilegal na fronteira Paraguai? Não. Então para, gente. Deixa de hipocrisia. É ser muito hipócrita. É ser muito hipócrita e acreditar, na verdade, em uma ideologia totalmente mentirosa. Então não tem como. Agora, assim, vamos partir para o uso medicinal? É outra coisa. Então vamos lá, produzir, a indústria, a Anvisa, com todo o seu aparato, vai criar... Indústria farmacêutica. É isso aí. E vamos usar o THC, porque assim, está comprovado que o THC, ele é muito... Mal de Parkinson, Alzheimer. Mal de Parkinson, autismo, casos de convulsão. Então tem sim uso medicinal. Sim. É que nem antigamente tinha um remédio que chamava Atroveran. Era um remédio de gotinhas. Tinha ópio ali. Isso eu não sabia. O ópio, na verdade, era usado antigamente para cólicas intestinais. A Coca-Cola, que vocês gostam tanto, ela tem uma composição antiga dela que tinha a base de cocaína. Coca. Exatamente. Então, algumas plantas, elas têm o seu fator medicinal. O pessoal lá da Colômbia, dos Andes, eles mascam a folha da coca. Sim. É uma questão cultural por causa da altitude. Da altitude. E quem não masca passa mal. Passa mal. Então isso é uma coisa diferente. Agora, num país como o nosso, onde há uma ausência grande do Estado como um todo, eu não consigo enxergar a liberação da maconha
de uma forma positiva. Então eu sou totalmente contra isso. E pegue países que liberaram as drogas, Amsterdã, na Holanda, Portugal, Califórnia, Estados Unidos. Peguem países hoje e vejam como eles estão pós-liberação das drogas. E hoje em dia você encontra locais em todo o mundo que são locais daqueles filmes Walking Dead. Cenas de horror. Que nem a gente tem a Cracolândia. Que nem nós temos nossa Cracolândia. O Estado consegue acabar com a Cracolândia? Tira... Ele consegue mudar de lugar, né? Tira daqui, não, então, essa semana, ali, essa semana daqui, eu tava vendo uma reportagem. lá. Essa semana eu tava vendo uma reportagem, tiraram 102 usuários para internação, voluntária e involuntária. 2 dias depois o repórter voltou lá, tinha mais gente do que... É isso aí. Então não adianta, porque nós temos hoje, né, infelizmente, e até o tema levou aí a um contexto até político-social, tá? Não político-partidário. Nós temos um Estado ausente nas ações preventivas, ausente nas ações de manutenção, e aí quer se fazer presente nas ações coercitivas. Quer se mostrar que é um Estado que pune, que prende, que faz e acontece. E o que não é verdade. Sim. E o que não é verdade. Então, se esse Estado cuidasse melhor da base, como um todo, não teríamos o problema que nós temos hoje. É a forma que eu penso. Por quê? São os fatores protetores. Os fatores protetores que nós temos que ter dentro da vida desse adolescente. E aí nós vamos entrar agora na solução do problema. Não é isso? É isso. O que você está escrito aí? Não, a gente precisa colocar nossos patrocinadores. Ah, é verdade, né? Os patrocinadores aí. E porque estamos com 36 minutos, precisamos dos nossos patrocinadores e precisamos da história de hoje. Tem uma história hoje também, não tem? Então, tem. Tem historinha, verdade, não tem? Paloma, põe os nossos apoiadores aí, por favor. Associação Padre Leonardo Nunes, é isso aí. conhecido como Recanto Vida. Recanto Vida, então se você entrar lá no nosso site www.leonardonunes.org.br você vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E se você quiser fazer doações também, é através do nosso e-mail, recantovida@recantovida.org.br. São duas casas, né? Pelo nosso CNPJ, né? Também você pode É o fazer Pix. doações. É o Pix, O né? Pix é o CNPJ, É o CNPJ. que é 01 844 914 0001 00. Coloca no chat pra gente, Paloma. Repete aí, Marcelo. Como ela vai fazer isso? Ela põe no chat. Ah, é? É. Aí sim, hein, Eu Paloma? também posso colocar. Fala aí. 01 01 844 844 914 914 00 00. 00. Não é 3 zeros? 0001 00. 00. 1000 ao contrário, 00. Pix. Então, se você quiser fazer sua doação, ajudar a nossa associação, entra no nosso site, conheça as nossas instalações. A gente tem uma unidade masculina, uma unidade feminina. A gente faz trabalho de prevenção em escolas, em empresas, enfim. Se o pessoal quiser conhecer as casas, só ligar lá. A gente tem todo um cronograma, né, de agenda. Qual que é né? o telefone de lá, Marcelo? 3458-4256. DDD é 13. Tá, mas entrando no site tem todas as informações lá, de beleza? como entrar em contato. Vamos ver então nossos patrocinadores aí que têm ajudado a manter o nosso canal no ar. Ô, Thiago, já coloco a pergunta a sua Se pergunta. você quiser ser um patrocinador também, pode entrar em contato pelo nosso e-mail, tá? Para você ter aqui aparecer. Vamos lá fazer lá do meu amigo Armazém Gessé. Hidráulica Elétrica de Ferragens. Isso aí, Opa. meu amigo Gessé, lá de Itanhaém. Tem sido aí nosso patrocinador. Tudo para de construção. Elétrica, hidráulica, ferragem. Chama o Gessé que o Gessé resolve. Lá, 13, 97, é isso aí. 997-584-367. Bom, isso aí. Você fala os telefones que você é melhor nas propagandas. E quem é o próximo agora aí? Vamos ver. Artiplan, meu amigo Marcos Sato, São Bernardo do Campo. Marcão, um abraço. Tá triste que o Santos dele perdeu ontem, Santista Roxo, Marcos Sato. Mas é uma grande pessoa, um grande irmão.
um dos colaboradores mais antigos da nossa associação, fiel até hoje conosco. Então, um beijo no coração, irmão. Instalações elétricas, né? Projeto de energia solar. Solar, que é o que está pegando. Pode chamar o Marco Sato, que o Marco Sato vai atender você. Atende o litoral inteiro. Qualquer lugar. DDD 11 999 857 844. Fechou. Vamos ver agora quem vem aqui. Maria Bonita. É aquela amiga, loja bonita da praça lá de... Bonita da praça, Juliana. Uma grande amiga. Esposa do nosso prefeito Luiz Maurício. Aliás, hoje é o dia do prefeito. Hoje é dia do prefeito? Hoje é o dia do prefeito, então eu quero dar os parabéns ao nosso prefeito Luiz Maurício, que tem sido um grande prefeito da cidade, tem feito a diferença no município e, enfim, uma pessoa íntegra, uma pessoa maravilhosa que eu aprendi a admirar muito. Temos nossas divergências de opinião, que isso é muito legal, mas é uma pessoa que tem integridade no cargo que ocupa. Isso é o diferencial muito de um legal. gestor. Maria Bonita é moda feminina. Moda feminina. Telefone 13 99741 5924. Aí sim, já achou até o telefone dela. Boa. Quem vem agora? Agora acho que é o hambúrguer, hein, do Dom? Preciso ir lá, parceiro. Precisamos combinar pra ir. Isso aí, Dom Hambúrguer. Meu amigo Dom da Real Beach, obrigado, Dom. Tamo junto aí, ó. Tá falando que vai lá, mas só papo, viu, Dom? Não, vou sim. Tô esperando aí. Preciso arrumar o tempo, né? Melhor artesanal de Peruíbe. Tem um lá hambúrguer de 200 gramas, cara. Monstro, delicioso. Fechou? Quem vem agora? Peraí. Tem o telefone aí do Dom. Tem o telefone também. Hein? Tem delivery também. 13 99628 3476. O melhor hambúrguer de Peruíbe. Isso aí. Eu vou lá para conferir. Interlive Informática. Linão, um abraço para você. Muito obrigado, irmão, por estar junto aí, participando. Manutenção, automação da venda, sua empresa. Rede, tudo. Chama o Lino. É uma das melhores de Peruíbe. Confiança, honestidade. É uma pessoa muito íntegra também. Meu amigo de muitos anos. Então, se você quer um bom serviço de informática, vai lá falar com o Lino da Interlive Informática. E o mais legal, ó, tem o WhatsApp do Lino. Você fala diretamente com quem manda. Com o Lino. Fala com o Lino, quem manda lá. 13 997 765 324. Beijo, Lino. Valeu. E hoje teu São Paulo joga com o América, hein, Lino? Rapaz, Lino... Ele vai secar teu São Paulo, tá? Eu esqueci, rapaz, trazer um suco Del Valle pra você, mas tudo bem, depois eu levo lá na loja. Vamos lá, finalizando o nosso programa, então. Já falamos já do foi. patrocinador. Acho que foi. Já todo mundo, é 5, né? Antes de finalizar, Região, eu queria... Tem uma pergunta aqui no chat, senão... Vamos lá, cadê? Boa tarde. Por mais que o programa não é de política, você acredita que uma escolha ruim politicamente pode intervir para agravar a informação ao jovem e tornando mais propício ao caminho das drogas? Entendeu? Tá lá, no Thiago, ó. Eu vou ser bem sincero, né? A questão política, né, ela tá muito intensa em nossas vidas nos últimos anos, né? Principalmente agora que nós temos uma polarização política em nosso país. Isso é muito ruim. É muito ruim porque ficamos aí entre duas escolhas. E muitas vezes não queríamos ter essas duas opções. Às vezes duas escolhas ruins. Duas escolhas que não são boas. Só que assim, nós temos que fazer, antes de tudo, um levantamento do que foi o antes e do que foi essa outra escolha. Uhum. Então, o que nós corremos o risco hoje, vou falar do meu segmento, é de ter um corte significativo no financiamento de tratamento de pessoas que usam álcool e drogas pelo governo federal. Que é aquele programa que eu vi na televisão, que os caras foram lá na Cracolândia, viram quem queria internação. Não, isso é governo do Estado. É governo do Estado. Esse é outro programa, um programa do governo federal, que no início do atual governo atendia 7 mil pessoas. Hoje atende 14 mil pessoas. Uhum. Dobrou o número de financiamentos para ajudar pessoas que não têm condições de tratar o seu dependente químico. Isso. Então, nós corremos o risco de perder isso. Então, eu estou falando do segmento que eu atuo e tenho conhecimento de causa porque eu sei
das outras situações que estão sendo colocadas caso tenhamos uma outra escolha, né? Eu defendo a escolha verde e amarela. Essa é a minha pegada. Assumo meu papel nitidamente, tá? Minha camisa não é vermelha, é verde e amarela. Pelo meu país. Então, eu tenho que saber bem disso. Tenho que saber bem disso, tá? Respeito você que tem a sua escolha política, mas no momento eu prefiro ser verde e amarelo. Sei que o verde e amarelo hoje que está, errou muito. Não é a melhor escolha. Errou muito e eu tenho convicção dos erros que teve, mas eu prefiro mais manter o verde e amarelo do que ver o que eu vi na época da bandeira vermelha. Que eu presenciei e o que eu vi, né? Então eu defendo sim a família, eu defendo os valores morais, eu defendo a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, eu defendo tudo isso, né? E a minha liberdade termina onde começa a sua. A minha. Muitas vezes eu não sou obrigado a aceitar a sua opinião, o seu modo de vida ou a sua escolha. Mas também não sou obrigado a engolir aquilo que você quer que eu engula. Então o respeito tem que ser dos dois lados. E esse equilíbrio não existe do outro lado. Isso é claro. Né? É o que eu penso, como eu penso na questão política. E aí, voltando aos fatores protetores, para encerrar nosso programa, você que, como eu falei ali da questão da personalidade, né, dos fatores que são negativos, então, quais os fatores protetores para que um jovem não se envolva com drogas hoje? Primeira coisa, mantenha uma boa comunicação com o seu filho, com o seu marido, com o seu familiar, enfim. Crie relações positivas, você jovem. Mantenha relações positivas, mantenha relações fortes, relações saudáveis. Busque o que é bom para a sua vida. Você é produto exclusivo, você só existe um. Não tem mais um igual a você. Você é um produto único, exclusivo. Ação criativa. O jovem é bom nisso, cara. O jovem gosta de criar, o jovem gosta de fazer. Então, seja criativo. Vai para cima. Enfrente seus medos, enfrente suas dificuldades. Né? Enfrente esse leão que está aí adormecido, que eu falei lá da história do Rei Leão, lembra? Sim. Aumenta seu talento, potencializa seus talentos. Eu tenho certeza que você tem uma qualidade. Valoriza a sua qualidade, que é isso que você tem de melhor. Todo jovem tem uma qualidade. Eu tenho certeza disso. Então, escolha o seu melhor, pois você é o melhor produto que Deus fez. E para finalizar, a historinha. A nossa história. Cadê o Michelangelo? Foi embora? Não tá aí. Eu ia chamar ele para escutar a história hoje. Aí, vamos lá. Vai. Vamos falar hoje do pão com queijo. Pão com queijo? Você gosta de pão com História queijo? mineira. História só se mineira. tiver quentinho na hora. Não, não é pão de queijo. Pão com queijo. Pão com queijo. Eu gosto. Tinha um cara, né? Toda vez ele chegava no serviço e abria o sanduíche. Porra, mas pão com queijo de novo. Fechava o lanche, comia. Mas comia. Aí no outro dia, chegava na hora do lanche, sentava com a turma lá, abria o lanche. Porra, pão com queijo de novo? Caramba! Comia pão com queijo com raiva. Terceiro dia, quarto dia. Aí chegou um dia lá, o cara falou, porra, meu, todo dia você reclama do pão com queijo, né? Por que você não fala com a tua esposa para fazer um lanche diferente para você? Um pão com ovo, um pão com presunto, um pão com salsicha, né? Aí ele falou, não, senhor, quem faz meu lanche sou eu. Entendeu? Sim. Então, quem faz a sua escolha é você. Se você quer escolher sofrer, a escolha é sua. Não culpe ninguém por isso. Não coloque pessoas como os responsáveis pela sua escolha errada. Se você escolheu um caminho errado, assuma isso. E se você escolheu o caminho certo, seja feliz por isso. Então, e se escolher o caminho errado, dá pra dar dois passos para trás e come virar. o pão com queijo, no outro dia faz um pãozinho com presunto. É isso aí. Então a escolha é sua. Muito obrigado, né, por você ter ficado com a gente aqui.
O vídeo vai ser disponibilizado no nosso canal também depois. Qual que é o canal, Marcelo? Marcelo de Peruíbe. O canal já está lá com 120 pessoas inscritas. Muito legal. Espero você. Faz a sua inscrição no meu canal também, que é muito importante, né? Pra gente fazer crescer cada vez mais esse programa de autoajuda que é feito pra mim e pra você, porque são páginas da nossa vida. Obrigado. Show de bola, Marcelo. Quinta-feira que vem, Quinta-feira que vem, se o Marcelo não me chamar, eu vou estar aqui igual. vamos ver. Valeu. Tamo junto.